Essa é sem dúvida a melhor maneira de preparar uma massa básica para salgados fritos, na quantidade exata que você precisa para a sua encomenda. Na hora de fazer coxinha, risoles, bolinha de queijo, enroladinho de salsicha, muita gente tem dúvida no tamanho da massa que deve preparar, na quantidade de ingredientes que deve utilizar. Então, esse vídeo é para você nunca mais ter dúvidas sobre esses assuntos. Eu tenho certeza que aqui você vai encontrar todas as suas respostas. Já aproveita agora para deixar aquele like no vídeo. É muito importante para mim saber que você está gostando do conteúdo para eu ensinar mais receitas assim. Aproveita para compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, manda para aquele grupo de família, para aquela amiga que faz salgadinho. Assim você me ajuda a ensinar mais pessoas e eu só tenho a agradecer. E se ainda não está inscrito, já se inscreve aqui no canal e marca o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Tem muita receita boa por aqui e você não pode perder nenhuma. Então vamos ao preparo da nossa massa para salgados fritos. Como eu já falei, pode ser para risoles, coxinha, bolinha de queijo, enroladinho de salsicha, o salgado frito da sua preferência. Eu só vou ensinar aqui a maneira mais prática de você fazer sem ser utilizando 1 kg de farinha, como é o padrão. As quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. O que vai dar sabor à nossa massa é o líquido que vamos utilizar no preparo. É uma massa bem básica e super prática de fazer. Eu vou temperar a água com esse temperinho Sazon, que eu gosto bastante, mas você pode utilizar o tempero de sua preferência. Vamos misturar o tempero assim na água e um pacotinho é suficiente para toda a receita, que serão 4 xícaras de água. Eu tenho aqui separadinho, pois como eu vou usar as cores, algumas cores eu já vou tingir no preparo da massa, ou seja, na água, e outras cores depois eu vou tingir de uma maneira diferente. Então eu vou colocar aqui a manteiga ou margarina em cada uma das panelas e vou dividir a água. Eu vou fazer 2 receitas pequenas, com 1 xícara de água e 1 xícara de farinha, e uma receita média com 2 xícaras de água e 2 xícaras de farinha. Então, eu coloquei nas 2 primeiras panelas 1 xícara de água e nessa última panela eu coloquei 2 xícaras de água. Vou levar essas panelas ao fogo. Eu tô fazendo tudo mais ou menos que meio junto para ganhar tempo. Então, eu vou colocar o corante vermelho nessa panela, que eu vou fazer a massa na cor vermelha, e o corante verde nessa outra panela, onde eu estou fazendo uma receita de 1 xícara. Assim, eu vou ter uma receita de 1 xícara verde e uma vermelha e uma receita de 2 xícaras sem cor, que eu vou tingir depois. Quando a água levantar fervura, vamos colocar totalmente a farinha e mexer bem, até que a massa se desgrude completamente da panela. Essa massa de salgados fritos, de coxinha, de risoles, é bem fácil de fazer, mas é importante que você dê umas apertadinhas com a colher no fundo da panela para que não fique nenhuma bolinha de farinha na sua massa. E depois disso, quando a massa começar a se desgrudar assim da panela, onde você mexe com a colher e a colher levanta totalmente a massa, já está pronto no ponto para começarmos a sovar. Eu vou preparar da mesma maneira a massa vermelha e a massa verde. Coloquei a água com a manteiga aqui no fogo até levantar fervura e quando levantou fervura, adicionei toda a farinha da receita e mexi rapidamente até que pegue o ponto, amassando contra a panela para desmanchar qualquer bolinha de farinha que possa ter ficado, até a massa se desgrudar totalmente da panela, assim como vocês estão vendo. Esse é o segredo para qualquer massa de salgado frito, seja coxinha ou risoles. Ela precisa desgrudar sozinha da panela. Vamos fazer da mesma maneira a massa verde, colocando 1 xícara de farinha na água já fervida e mexendo até que ela se desgrude completamente da panela. Eu não gosto de fazer a massa com 1 kg de farinha justamente por causa disso. Se você colocar muita farinha, esse tempo que você vai ficar mexendo até que a massa fique perfeita vai demorar muito mais. Tudo bem, assim eu sujo 3 panelas, porém eu consigo trabalhar muito mais rápido a minha massa e ela fica perfeita sem nenhuma bolinha de farinha. Por isso eu digo, não faça com 1 kg de farinha. Agora, vamos sovar.
Eu gosto de sovar a massa morninha, ela não pode estar fervendo, mas não pode também esfriar. Então, vamos começar a sovar a massa por essa pequenininha que está menos quente, e agora eu vou sovar a massa média, que foi feita com 2 xícaras de farinha. Eu vejo colegas que fazem com 1 quilo de farinha e ficam uns 20 minutos sovando a massa até ela chegar no ponto. Gente, eu não fico nem 5 minutos sovando a minha massa e ela já tá lisinha. Por isso que eu falo que essa massa é muito mais fácil de fazer em pequenas quantidades. Se você precisa de 1 quilo de farinha, faça 2 ou 3 receitas de massa. Mas não coloca 1 quilo de farinha na panela, pois vai ficar pesado e vai ficar ruim de mexer. O máximo que eu gosto de trabalhar são 3 xícaras de farinha na mesma panela. Eu já fiz com 4 e não gostei, ficou muito pesado de trabalhar. Então, vamos sovando assim as 3 massas, até que elas fiquem nessa consistência bem lisinha. Agora, para ter uma base aproximada do rendimento da nossa massa, eu gosto de pesar a massa para ver quanto deu de cada massa. Normalmente, o meu salgadinho eu utilizo 10 gramas de massa. Então, essa massa vai render aproximadamente 78 salgadinhos. É só para ter uma base, se você não tiver balança, não tem problema. A massa vermelha vai render mais ou menos uns 33 salgadinhos. E a massa verde vai render 37 salgadinhos. É uma base. A cada 1 xícara de farinha, ela costuma render de 30 a 35 salgadinhos, dependendo do tamanho que você for fazer. Mas eu gosto de fazer para esse tipo de salgadinho, salgadinho no copo ou salgadinho de festa, salgadinhos de 10 gramas de massa aproximadamente. Então, é bem tranquilo de calcular o rendimento. Como eu falei para vocês, eu faço as bolinhas todas anteriormente de aproximadamente 10 gramas de massa. Não, eu não peso bolinha por bolinha, só estou pesando aqui para você ver como ficou. Essa bolinha é só enrolar um pouquinho na mão, abrir para colocar o recheio no centro, colocar uma quantidade não muito grande e não muito pequena de recheio, pois salgadinho tem que ser bem recheado, e fechar, nesse caso, no formato de coxinha, ou no formato do salgadinho que você preferir fazer, fica a sua escolha. A coxinha é basicamente isso. Faz uma bolinha achatadinha na mão, coloca o recheio e vai puxando as laterais até formar um biquinho, dando aquele formato de coxinha que estamos acostumados. É bem simples de fazer e depois, para ficar o formato de coxinha bem perfeitinho, dá uma boleada na mão que ela vai ficar com a pontinha fininha e com a parte de baixo da coxinha bem redondinha, naquele formato bem apropriado para a coxinha, que deixa o salgadinho com uma aparência ainda mais deliciosa. É bem simples e com a prática você vai fazer logo logo coxinhas lindas e muito bem acabadas. E aqui está, o salgadinho depois de pronto tem um peso médio de 14, 15 gramas. Então, o rendimento de cada xícara de farinha vai de 36 a 35 salgadinhos. Se você seguir esse padrão que eu faço de 10 gramas de massa para 4 gramas de recheio, seja para coxinha, para risoles, para o salgadinho que for, você precisa de apenas 3 xícaras de farinha para fazer 1 cento de salgadinhos. Assim, você consegue saber sempre a quantidade de massa necessária para o tamanho da encomenda que você precisa entregar, sem ter excesso, sem ter desperdício e também sem faltar para 2 ou 3 salgadinhos, porque não tem coisa mais irritante do que quando você precisa entregar 1 cento de salgados, a receita dá 97, 98 salgadinhos. Aí tem que fazer uma nova receita para fazer 1 ou 2 para completar o cento. Teste essa receita com 2 ou 3 xícaras de farinha e depois me conta se é ou não é mais fácil trabalhar assim em pequenas quantidades. Não precisa nem usar cor se não quiser. As massas coloridas são só mais uma dica que eu trago para vocês, pois os salgados coloridos estão super na moda e muitas vezes a pessoa acaba encomendando mais salgados do que encomendar apenas para ter diversas cores na sua festa. Então fica a dica, salgados coloridos podem fazer você vender ainda mais. E se você quiser dar o próximo passo e se profissionalizar em salgados, dá uma olhadinha no primeiro link aqui embaixo do vídeo, onde eu apresento o meu curso de salgados finos especiais. Nesse curso você vai aprender tudo o que precisa saber para se tornar uma profissional na arte de fazer salgados, desde os mais básicos aos mais sofisticados. Então clica no link para conhecer esse curso.
E não sai daí sem se inscrever no canal. É muito importante ter você inscrito por aqui. Já marca o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e deixa aquele like incrível que é a melhor maneira de me agradecer. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.